vida, construir a própria vida a partir de si mesmo, a perderá, a destruirá. Senhor, é isso que o Senhor tem nos ensinado pela Tua vida em nós, pelo Teu Espírito, pela verdade do Teu Evangelho, e nós oramos, ó Deus, que essa verdade tão gloriosa, tão poderosa, transformadora, curadora, libertadora, Senhor, seja realmente compreendida pelo coração de cada pessoa aqui nessa manhã, cada pessoa que nos assiste nesse momento, Senhor. Ó Deus, visita-nos pelo Teu Espírito, inunda o nosso coração de Ti mesmo, da Tua própria presença, da Tua vida, pois ela é vida em abundância, ela é vida transbordante, é vida poderosa, sobrenatural. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor está conosco, mais uma vez, Senhor, e obrigado também pela vida de cada pessoa aqui, em nome do Senhor, amém. Vou pedir para você se sentar. Eu quero pedir para você procurar não se movimentar, a não ser as mães com crianças que precisem dar alguma atenção para a criança, porque no pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, eu quero, continuando a nossa série, nós estamos numa série nesse ano que é Enraizados, estamos realmente enraizados em Cristo, e isso é possível por causa do que Ele fez na cruz, para vivermos essa vida extraordinária, relevante, poderosa, gloriosa, vitoriosa, e essa vida só é possível em Jesus. Todos os dias eu e você ouvimos notícias terríveis, irmãos, que fazem a gente duvidar da humanidade, desacreditar da humanidade, desesperançar da humanidade. Quando eu olho à minha volta, você provavelmente tem a mesma sensação. O que é o ser humano? O que é a maldade das pessoas? Como o ser humano destrói a si mesmo, a vida de quem ama, a vida das pessoas, a natureza. O ser humano é uma máquina de destruição, irmãos. E eu e você somos seres humanos. Nós carregamos em nós esse coração que é orgulhoso, que é rebelde, esse coração egoísta, esse coração que é mau. Eu não tenho saída em mim mesmo, você também não tem, ninguém tem. E é por isso que a gente precisa entender que a única forma de vivermos uma vida real, uma vida com sentido e propósito em tudo que nos cerca, com prazer, com sentido e como eu digo, com satisfação no meio das muitas necessidades e lutas que todos nós passamos, é Jesus, é estarmos enraizados nele. E nós temos compartilhado aqui com vocês alguns solos, onde através desses solos nossas raízes podem se fincar mesmo em Deus. Compartilhamos sobre o solo da adoração há 2 semanas, domingo passado o solo da obediência. Hoje eu quero compartilhar um outro solo, mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, ou ligar aí no seu smartphone, a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, uma história de Jesus com lições muito preciosas. Eu queria usá-la como base para a nossa reflexão aqui nesses minutos. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, o texto bíblico diz que Jesus conta essa história, essa parábola, o propósito já está bem definido aqui. Olha a partir do verso 9, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Confiavam em si mesmos, nas suas qualidades, nas suas virtudes, nas suas conquistas. Todos nós aqui temos qualidades. O problema é confiarmos nas qualidades. Com certeza, muitos de nós, ou todos nós, já tivemos várias conquistas ao longo da nossa história. O problema é confiar nas nossas conquistas. O problema é sermos deuses da nossa própria vida. E quando nós somos deuses da própria vida, um efeito colateral é que nós vamos julgar as pessoas, nós vamos desprezar pessoas, nós vamos nos achar acima delas. Então Jesus conta essa parábola e ele diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, propósito digno, propósito maravilhoso. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu um religioso, cheio de regras, de disciplina, para procurar agradar a Deus, que é a essência de toda a religião. O ser humano busca agradar a Deus, busca a bênção de Deus por esforço próprio. O publicano era um cobrador de impostos que traía a nação de Israel. Publicano era uma classe vista como de pecadores terríveis, aos olhos da sociedade, uma das classes mais terríveis na nação de Israel da época. Então o fariseu em pé orava no íntimo. Olha que ele está orando lá no seu coração, e ele diz: Deus, eu te agradeço,
porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, que era muito além do que era pedido pela lei de Moisés, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse cara quase chega a parabenizar Deus. Louvado seja o Senhor por ter um filho tão bom como eu. Eu sou o cara, Senhor, e sem modéstia em anexo, eu sou o cara, e que bom que o Senhor está vendo isso. Eu te louvo, eu oro agradecendo por quem eu sou, porque eu sou o ó do Borogodó, a última bolachinha do pacote. Eu sou o cara mesmo, né? É isso que ele está falando para Deus. E aí, olha o que o publicano, o pecador miserável, aquele que era mal visto pela sociedade, e era mal mesmo, mas olha o que o publicano faz. A Bíblia diz que ele ficou à distância, ele nem conseguia chegar lá onde o fariseu estava. A Bíblia diz assim, ele nem ousava olhar para o céu, nem levantar os seus olhos diante de Deus, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, olha o que Jesus diz diante da atitude desse homem. Ele só diz: tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele não justifica assim: Deus, o Senhor tem misericórdia de mim porque eu recebi uma proposta ilícita, eu me tornei cobrador de impostos, corrupto, é porque a tentação era muito grande, porque a corrupção no sistema me impede de ser honesto. Não! Ele não diz assim: eu me tornei publicano porque eu não tive uma boa formação familiar, eu cresci sem pai, ou eu não tive uma boa educação, não tive outras oportunidades na minha vida. Não! Ele não justifica absolutamente nada da sua vida. Nada. Ele simplesmente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não é tem misericórdia de mim porque de vez em quando eu piso na bola, de vez em quando eu peco, de vez em quando dou umas escorregadas, Senhor, mas o Senhor sabe, a carne é fraca. Não, absolutamente não. Ele diz: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Veja que ele não fala coisas que ele faz, ele fala: eu sou. Às vezes eu e você dizemos assim: eu menti, me perdoe, Senhor, porque eu menti, me perdoe porque eu mirei, me perdoe porque eu cobicei. É diferente quando você fala: me perdoe porque eu sou mentiroso, eu sou cobiçador, eu sou uma pessoa irada. Quando você diz eu sou, é diferente. Ele diz: eu sou pecador. E olha o que Jesus diz então em resultado disso. Ele diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, esse pecador que não tem argumentos diante de Deus, não um religioso cheio de justificativas, cheio de virtudes religiosas, morais. O que ele estava falando era errado, irmãos? Não. O fariseu contou alguma mentira para Deus? Não, tudo que ele estava falando ele fazia mesmo. Ele fazia. Só entenda uma coisa aqui, preste atenção. O fariseu estava na estrada completamente errada. Tudo que ele fazia era certo. Tudo que ele está falando que ele fazia era verdade. Mas ele estava na estrada completamente errada. Ele estava na estrada da autojustiça. E não existe justiça própria diante de Deus. Nenhum ser humano jamais tem méritos diante de Deus. Porque nós somos pecadores. Quer você aceite isso, quer você assuma isso, quer você realmente entenda isso ou não, é a verdade. Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Esse cara falou a verdade, só que ele estava no caminho errado. Então Jesus diz assim: olha, esse homem, não o outro, foi para casa justificado, referindo-se ao pecador, ao publicano. Esse pecador foi justificado. O que significa isso, irmãos? Ele foi declarado justo por Deus. Mas como assim? Como um cara que é publicano, pecador, que não tem coragem nem de erguer os olhos para o céu, como que esse cara volta para casa perdoado? E o outro não, que tinha tantas virtudes religiosas, como que esse cara, que não tem nenhuma justificativa, não tem palavras para expressar diante de Deus a sua miséria, como esse cara voltou justificado, que é um termo que não aparece muito nos evangelhos, mas que o apóstolo Paulo vai usar bastante nas suas cartas, é que nós somos declarados justos. Por quê? Porque esse cara não confiava nele,
Esse cara está se voltando para Deus. E o que Jesus quer nos ensinar aqui é que quando nós confiamos nele, nós somos declarados justos pelos méritos de Cristo, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, ao morrer por mim e por você, pagando o preço dos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz, como nós vimos no domingo passado, um pouco na mensagem da pastora Marinês. Ele nos substituiu, o princípio da substituição lá em Gênesis 22, Ele nos substituiu, e porque Ele nos substituiu, hoje eu posso ser declarado perdoado, eu posso ser declarado justo. É como se você estivesse num tribunal, e o juiz está dizendo assim: entre o religioso e o pecador, eu declaro o pecador justificado, e o religioso condenado. Como assim? Porque a lógica do Evangelho de Jesus é diferente. Eu sempre digo isso às pessoas, já disse muitas vezes aqui, todas as religiões do mundo, sem exceção, você pode pegar as grandes religiões monoteístas do mundo, as politeístas, as religiões orientais, todas as religiões do mundo têm uma lógica. Você faz coisas para agradar a Deus, você faz coisas para ser salvo, você faz coisas para desenvolver a sua espiritualidade, você faz coisas para ter bênçãos na sua vida. Só o cristianismo, a lógica é invertida. Isso deveria levar você a pensar como o cristianismo realmente é o único caminho que nos leva a Deus. A lógica do cristianismo é completamente invertida. É uma lógica em que não tem nada a ver comigo e com você. Tem a ver com aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. Os méritos são todos dele. E é por isso que o pecador voltou justificado para casa. Escute mais uma vez essas palavras. Escute mais uma vez essas palavras. Ele foi para casa justificado diante de Deus. Não diante dos homens, diante de Deus. Não existem, talvez não existam palavras mais consoladoras do que essa em todo o Evangelho. Para gente como ele, para gente como eu e como você, não deve haver palavras mais consoladoras. Eu voltei para casa justificado diante de Deus, perdoado por Deus. Aí Jesus completa um princípio que é do reino. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A lógica do reino de Deus é invertida desse mundo, irmãos. É inversa a esse mundo, ao reino deste mundo. A lógica do reino de Deus é completamente diferente. Então, qual seria o solo que eu quero compartilhar com você aqui, rapidamente, que é imprescindível para a gente aprofundar nossas raízes em Deus? O solo do quebrantamento. O solo do quebrantamento, porque em Cristo é que nós podemos nos firmar, mas a única forma de acontecer isso é quando nós nos quebrantamos. E o que é quebrantamento? É uma expressão para um arrependimento, uma contrição no coração do ser humano, exatamente o que o publicano fez. O que é quebrantamento? É arrependimento que nos leva a reconhecer a nossa miséria, e por isso ele pede misericórdia, que é cordialidade para o nosso estado de miséria, reconhecer nossa pequenez diante da sua grandeza. Isso é quebrantar-se, é quando a gente desiste da gente, e a gente se lança em Deus, é quando a gente desiste das nossas conquistas, como eu já afirmei aqui, quando a gente desiste de confiar na gente, para confiar somente em Deus. Isso é quebrantamento. Eu tenho uma frase que eu gosto de mencionar, perdão, preste atenção nessas palavras. O arrependimento é algo que nos torna bem-aventurados, abençoados, porque nos impele a voltar ao Pai. É um dom do Espírito Santo, que desce sobre um coração humano, duro e seguro de si, e o quebra em pedaços, os quais o Deus Criador, como Pai, quer tomar em suas mãos os nossos cacos, os nossos pedaços, para fazer deles um novo vaso para a sua glória. Você ouviu os testemunhos de batismo aqui? Você que está há um tempo na nossa comunidade, você tem ouvido tantos testemunhos de batismo. Todos eles têm um ponto em comum: desistir de confiar em mim. Você viu? A minha graça te basta. Era uma frase que Deus impregnou no coração do Eduardo, né? Testemunho da Manu. A questão da graça, né? Da graça. Então, quando nós olhamos, a conversão só acontece quando eu chego nesse ponto de quebrantamento. Não existe salvação para quem confia em si.
Não existe salvação para quem se agarra nas suas virtudes. Essa pessoa nunca experimenta uma conversão real, genuína, uma mudança do coração, porque o nosso coração precisa ser quebrado, para depois ele ser restaurado. Na verdade, como entendeu Davi no Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, não remolda o meu coração, não reforma, cria um novo. E para Deus criar um novo coração, Ele precisa quebrar esse velho coração. Na linguagem lá do profeta, Deus tiraria o coração de pedra. Ele tira esse coração duro e coloca um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus, um coração sensível e capaz de se relacionar com Ele em amor. Então, por isso o quebrantamento é tão necessário. Eu quero mencionar 3 coisas rapidamente aqui. Por que o quebrantamento é tão importante? Primeiro, ele prepara o solo para as raízes. Todo agricultor sabe que para fazer o plantio, ele tem que descompactar a terra. Ele vai arar a terra primeiro, para que realmente as plantas possam aprofundar suas raízes. É preciso fazer isso. E espiritualmente o quebrantamento faz isso com o nosso coração. Ele rompe a dureza do nosso coração. Ele quebra a nossa autojustiça, a nossa autossuficiência. Ele quebra o nosso orgulho. Espiritualmente, é por isso que Jesus diz assim, que o Espírito Santo viria convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que pode fazer essa obra no meu coração, no seu coração. Só o Espírito Santo que pode realmente convencer para a salvação. Porque Ele precisa quebrar a dureza do nosso coração. Ninguém pode ser salvo sem quebrantamento interior, sem arrependimento dos seus pecados. É por isso que Jesus, suas primeiras palavras, de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, Ele diz: olha, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só quando a gente se quebranta, que a gente é capaz de entender o Evangelho, compreender o Evangelho, crer nele. E aliás, nós cremos antes de compreender tudo, porque a fé vem antes. Como vimos também na semana passada, a obediência vem antes, depois a compreensão. A fé vem antes, o crer. Eu creio, eu não entendo tudo, mas eu creio. Talvez você esteja aqui nessa manhã e diz: eu não compreendo tudo que vocês estão falando aqui, eu não compreendo tudo que eu estou vendo, mas eu creio que Jesus pode realizar essa obra na minha vida. Eu creio que Jesus pode fazer isso. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, Jesus diz aqui, olha, arrependei-vos e creia, quebrante-se e exerça a sua fé, arrependa-se dos seus pecados e coloque a sua confiança em mim, porque o quebrantamento então possibilita que as nossas raízes se aprofundam. Um dos primeiros versos que eu memorizei quando Jesus alcançou a minha vida foi o Salmo 51, 17, porque tinha tudo a ver comigo. Eu precisava disso. Salmo 51, 17, a chave do coração de Deus. O que é que quebra o coração de Deus? O que é que toca o coração de Deus? O que é que move o coração de Deus, irmãos e amigos? Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado, contrito, arrependido, que deixa de confiar em si mesmo, que escolhe perder a sua vida, esse vai ganhar. E isso toca o coração de Deus. Jesus jamais despreza alguém. Deus jamais desprezará alguém. Não importa o nosso currículo, não importa o nosso passado, o nosso presente. Você está ouvindo isso? Não importa as muitas burradas que você já fez na vida. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quantos pecados grosseiros você cometeu, não importa. A Bíblia diz que Deus não despreza ninguém que se quebranta e se arrepende. Ninguém, absolutamente ninguém. Por isso o único pecado que não tem perdão é o pecado que a gente não se arrepende. Todo pecado é perdoado no sangue de Cristo. O sangue de Jesus tem poder de purificar de todo o pecado, a não ser aquele que a gente não se arrepende, que a gente não se quebranta, que a gente não diz como o publicano: miserável que sou, misericórdia a Deus, pois eu sou um pecador. Contrição, arrependimento lá no coração, no íntimo, irmãos. Nós não estamos falando aqui de uma coisa emocional, nós não estamos falando assim de palavras que saem pelos nossos lábios porque outros dizem. Nós estamos falando de uma contrição que acontece no coração e precisa acontecer para que as raízes da nossa fé se aprofundem em Jesus. Deus não aprofunda raízes em um coração endurecido, coração orgulhoso, autossuficiente,
Agora, onde há quebrantamento, há solo fértil para a obra de Deus, para o mover de Deus, para a cura de Deus, para a libertação de Deus, para a transformação de Deus dentro de nós. Quebrantamento. Quebrantamento vai possibilitar que nós desenvolvamos raízes profundas, porque elas nascem da dependência de Jesus e nunca da autossuficiência. Quebrantamento é reconhecer o que Jesus diz lá em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não pode salvar a si mesmo. Sem mim você não pode mudar o seu coração. Sem mim você não pode apagar o seu passado. Sem mim você não pode realmente viver e transformar o seu presente. Sem mim você não pode construir um futuro de bem-aventurança, de bênçãos, de fato, de realização e satisfação na sua alma. Sem mim você não pode. Então, irmãos e amigos, raízes profundas crescem quando nós paramos de confiar em nossa própria força e passamos a depender continuamente de Cristo. E quanto maior a dependência, mais profundas as suas raízes. Guarde isso no seu coração. Quanto maior a sua dependência de Cristo, mais profundas as suas raízes. Deus nunca aprofunda quem não se rende. Deus nunca aprofunda quem não se quebranta. Segunda coisa, é que o quebrantamento mantém as raízes conectadas à fonte. E você sabe que raízes precisam de nutrientes para crescer, para a planta desenvolver, de água. E o quebrantamento nos mantém conectados à graça e não ao mérito. O quebrantamento nos mantém conectados à graça e não às nossas virtudes, aquilo que nós realizamos ou produzimos por nós mesmos. Eu gosto muito do texto de Isaías 57:15. É maravilhoso como a Bíblia se conecta, como o Velho Testamento e Novo Testamento formam um único livro da revelação de Deus, a palavra inerrante de Deus para todos nós. Isaías 57:15. Deus usa a boca do profeta Isaías e diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, Ele é eterno, e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo. É o Deus transcendente. Ele transcende a tudo, a toda a sua criação. Eu habito num lugar alto e santo. Irmãos, inacessível a todos nós. Inacessível. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. O Deus transcendente se torna imanente. O Deus inacessível se torna acessível na pessoa de Cristo. Por isso Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso o Espírito Santo foi enviado para habitar o coração de quem se quebranta, de quem tem um coração contrito. Então Deus diz: eu habito com contrito e humilde de espírito. E por que eu habito no teu coração? Por quê? Para te controlar e fazer você infeliz? Eu venho habitar teu coração para te escravizar, para cortar o teu barato, para tirar a tua alegria? Por que eu venho habitar teu coração? Contrito, humilde. Eu venho para te dar um novo ânimo. Aleluia. Um novo ânimo ao espírito do humilde, um novo alento ao coração do contrito. Deus pega a gente quebrada e Deus faz vaso novo. Deus pega a gente sofrida, Deus pega a gente arrebentada, Deus pega a gente caída, Deus pega a gente destruída e constrói uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse aleluia podia ser mais forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Não passa a vontade de dar aleluia, glória a Deus, não, irmão, tá? Não precisa passar a vontade, não. Dá aleluia, glória a Deus mesmo. Porque é verdade. Nós celebramos a verdade da palavra de Deus. É o quebrantamento que nos mantém ligados à fonte, nos mantém próximos de Deus, porque Deus se aproxima dos humildes. A graça é sempre derramada aos humildes e Deus resiste aos soberbos. Qual é o maior perigo, irmãos, que nós temos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Jesus? É nós começarmos a confiar naquilo que nós estamos nos tornando por causa de Cristo e deixar de confiar nele. Eu já vi isso acontecer, as pessoas começam a andar com Jesus e Jesus vai fazendo transformações maravilhosas, trazendo bênçãos e conquistas para essas pessoas, e aí de repente elas se desconectam da fonte e começam a se firmar nas próprias conquistas, que na verdade são produtos da graça de Deus. É por isso que muita gente se torna religiosa depois de ter sido salva pela graça. É por isso que muita gente
deixa de se quebrantar, de se arrepender, de ser humilde, depois de conhecer Jesus, porque ele começa caminhando pela graça. Aquilo que Paulo disse à igreja, aos Gálatas: vocês começaram bem, vocês começaram na graça, agora querem se tornar religiosos de novo. E aí você deixa de depender de Cristo, e essa é a nossa tragédia. Eu teria tanto para falar com você. Tem um texto incrível, na carta de Tiago, capítulo 4, verso 8 a 10, eu não tenho tempo para desenvolvê-lo aqui, mas leia essas palavras, olha os imperativos. Ele está escrevendo para cristãos, para gente que foi salvo pela graça. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Cristãos que deixaram de se aproximar de Deus, há cristãos que deixaram de buscar a Deus, há cristãos que deixaram de ter sede e fome de Deus. E ele diz assim: pecadores, limpem as mãos de vocês, vocês que têm a mente dividida, está uma hora pensando na verdade do Evangelho, outra hora na verdade da cultura, da sociedade, está uma hora meditando na Bíblia, outra hora meditando no Instagram, você está uma hora falando com anjos, outra hora está falando com demônios, uma hora está vivendo como gente santa, uma hora está vivendo numa miséria. Mente dividida, coração dividido, purifiquem o coração. Olha os imperativos: entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Por quê? Porque está faltando quebrantamento, tem arrependimento. Eu fico impressionado, às vezes, de pessoas que se dizem cristãs nas mídias sociais, no Instagram, vivendo uma vida completamente longe de Deus, completamente longe de Deus, pelas ações, pelas escolhas, pelas palavras que são ditas ali, mas ainda usam o nome de Deus, o Deus que habita no alto e sublime trono e que é santo. Fica impressionado, como cristãos vão perdendo o seu quebrantamento, como deixam de se entristecer por seus pecados, porque nós não deixamos de ser pecadores. Depois de Cristo, as pessoas que se batizaram aqui, irmãos, não deixaram de ser pecadores, imperfeitas, só que elas foram salvas pela graça, por reconhecerem exatamente os seus pecados e a sua miséria. O que eles estão fazendo aqui, irmãos, é declarando assim: eu não confio em mim, eu sou um pecador, por isso que eu estou diante de vocês. E é por isso que tanta gente resiste às vezes ao batismo, por causa do orgulho. Porque, irmão, deveria ser a nossa maior alegria ao receber a graça e dizer: eu sou um pecador, e que está sendo salvo pela graça. E uma vez salvo pela graça, eu vou continuar pecador, só que agora eu sou um pecador redimido, lavado, transformado pelo sangue de Jesus. E eu vou continuar quebrantado, eu vou continuar no meu lugar, aos pés da cruz, aos pés do meu Senhor e Salvador. Vou continuar chorando e derramando minhas lágrimas aos seus pés, enxugando os seus pés com os meus cabelos. Eu vou continuar diante dele, porque eu sei que Deus habita o coração contrito e humilde. E eu não posso viver sem Jesus. Não posso viver sem Jesus. Ele diz aqui: troque um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, Ele exaltará. Ele exalta o contrito, é Ele que exalta, irmão. Não sou eu que construo a minha exaltação, porque isso é idolatria, é adorar a mim mesmo. Isso foi o que Lúcifer fez, que os grandes imperadores do mundo fizeram e fazem, exaltarem a si mesmos. Não, isso é idolatria. Eu me humilho diante dele, Ele exalta, Ele constrói, Ele que dirige a minha vida, Ele que me leva onde Ele quer me levar. É Ele que tem planos superiores para mim, é Ele quem faz, não sou eu. Tiago está escrevendo para aqueles que se acomodaram à cultura da sociedade sem Deus, aos padrões de uma sociedade sem Deus, como nós vemos isso tanto, como somos tentados a viver isso, a perda da gravidade do pecado. Pessoas não choram mais por seus pecados, não se quebrantam mais por seus pecados, e muitas vezes dentro da igreja, pessoas não se quebrantam, e por isso não recebem o perdão, a cura e a purificação dos seus pecados, não voltam para casa justificados. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu queria que você entendesse que quebrantamento não é uma coisa que a gente faz uma vez quando a gente aceita Jesus. Quebrantamento é um estilo de vida. Quebrantamento é a forma de manter as minhas raízes se aprofundando em Jesus. Porque onde
há arrependimento sincero, há crescimento verdadeiro. E último, o quebrantamento nos permite crescer e frutificar. Nós vemos que Jesus disse que o humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado. Nós vemos Tiago falando disso. Deus exalta quem se humilha. É o quebrantamento que nos permite crescer, frutificar. Quando a gente lança as raízes profundas em Jesus por causa do quebrantamento, a nossa, como que eu diria? Até esqueci da palavra aqui. A nossa copa, não é a copa do mundo, irmãos, mas a nossa copa, a copa da árvore, os galhos, os frutos, vão se estender. A nossa influência, porque cristãos foram chamados para influenciar. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos embaixadores de Cristo na nossa geração. Nós fomos chamados para influenciar gente. E você tem que entender isso. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós fomos chamados para abençoar pessoas no nome de Cristo. Nós fomos chamados para amar, para servir, para perdoar, para fazer o que for necessário, para que novas pessoas conheçam a Cristo. Agora essa copa da nossa árvore só vai se estender se nós nos mantermos quebrantados. 1 Pedro escreve o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quebrante-se, arrependa-se, humilhe-se, para que Ele te exalte no devido tempo. Porque gente exaltada fora do tempo vai cair. A soberba precede a ruína. E você conhece tantas histórias assim, talvez você já viveu isso. Gente exaltada fora do tempo, sem raízes, vai cair, e é grande a derrota. Então, antes de Deus ampliar a nossa influência, a nossa copa, Ele aprofunda o nosso caráter, as nossas raízes. É por isso que precisamos crescer por dentro, antes de crescer para fora. É por isso que Deus precisa nos tornar maiores por dentro do que por fora, como vimos no estudo nos nossos grupos de crescimento nessa semana. Crescemos por dentro, lançamos raízes em Cristo, e Ele vai dar o seu crescimento, Ele vai dar a sua exaltação no momento certo. Jesus falou que nós, lá em João 15, somos ramos frágeis, mas conectados à videira. Uma outra metáfora, nós produzimos fruto, muito fruto. E Ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Discípulos de Jesus produzem frutos, e produzem frutos abundantes, porque têm raízes profundas nele, porque estão conectadas a Ele, porque estão quebrantadas constantemente aos seus pés. A Bíblia tem tantas promessas para quem é quebrantado, e eu não vou poder lê-las, mas o Salmo 34:18, vou mencionar só para você ter aí. Salmo 147:3, Lucas 4:18, Jesus veio para os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu venho para os quebrantados. O Senhor está perto do coração quebrantado. São tantos textos na palavra de Deus. E a minha pergunta para você aqui é: que áreas da sua vida que estão endurecidas e que precisam ser quebradas? Que áreas da sua vida em que você ainda confia em você e não em Jesus? Que áreas da sua vida você tem permitido que a dor, as lutas, as tristezas, as frustrações te aproximem de Deus, ou que elas te afastem dEle? Suas raízes estão firmadas na graça ou no seu desempenho espiritual? Eu quero que você saiba que o processo da salvação, de seguir Jesus, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, você entrega o coração a Jesus, você se rende a Ele. E isso acontece a partir da nossa necessidade. A gente olha para a gente e vê o vazio, a gente é convencido por esse Espírito, a gente vê o vazio, a gente vê que a gente está vivendo errado, a gente tem um senso de irrealização, a gente sabe que as coisas não estão acontecendo como deveriam, a gente não sabe explicar muito bem, mas a gente tem um vazio dentro de nós, e a partir desse vazio a gente entrega esse coração vazio para Jesus. É o passo de se arrepender e crer, de se quebrantar. O outro passo é seguir Jesus. Seguir Jesus. A gente não só se quebranta e entrega o coração para Jesus. As pessoas fazem isso constantemente. Mas tem um segundo passo, que é seguir Jesus. E nós seguimos Jesus, daí não é mais a partir da minha necessidade. Nós seguimos Jesus por quem Ele é. É diferente.
O primeiro passo, eu recebo Jesus como meu Salvador. No segundo passo, que faz parte do mesmo processo de salvação, da mesma vida de Cristo em nós, eu tenho Ele como meu Senhor. É diferente. E porque eu tenho Ele como meu Senhor, o quebrantamento vai ser sempre o meu estilo de vida. Humildemente na presença de Jesus, com o coração quebrantado e humilde, porque eu dependo dEle todos os dias. Ele é meu Senhor. Então é claro que eu vou convidar você a entregar seu coração a Jesus nessa manhã. É claro que eu vou convidar você. Mas é claro também que eu vou convidar você a seguir Jesus. Porque só ao entregar o seu coração, você não vai experimentar plena salvação na sua vida. Você precisa entregar o seu coração com arrependimento e fé. E você precisa dizer: Jesus, torne-se o Senhor da minha vida. Eu quero te seguir por todos os meus dias. Eu quero te seguir. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, mas todos. Ninguém vai ficar olhando você. Eu quero desafiar você nessa manhã. Deus está falando com você nessa manhã. Você sabe disso. Você sabe que Deus está falando com você. E se Deus está falando com você, você precisa se comprometer com Ele. Se você quer viver o que Ele tem para a sua vida, você precisa se comprometer. Então eu vou convidar você a entregar o seu coração a Jesus. Um coração quebrantado. Eu vou convidar sim você a fazer essa oração simples, que o publicano fez aquele dia e voltou perdoado para sua casa. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu quero que você volte para sua casa perdoado, justificado por Jesus. Não sou só eu que quero. A igreja deseja isso, porque quer ver você salvo e vivendo a melhor vida possível. Mas sobretudo Deus, que habita no alto e sublime trono, quer habitar o seu coração, porque Ele habita no coração quebrantado e humilde. Deus quer isso de você. Ele te criou para Ele te criou para isso. Pare de se agarrar ao seu orgulho. Pare de se agarrar na sua capacidade, nas suas virtudes, nos seus méritos. Agarre-se em Jesus nessa manhã. Faça essa oração: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E diga: Senhor, vem me salvar, mas vem também ser o meu Senhor. Eu quero perder a minha vida por amor de Ti, porque eu quero ganhá-la. Eu quero viver esse paradoxo do Teu reino. Eu quero perder o controle da minha vida, para que a minha vida possa ser controlada por Ti, e ser uma vida muito mais abundante, gloriosa. Eu quero desafiar você, pela verdade da palavra, pela ação do Espírito Santo na tua vida, pela voz de Deus no teu coração. Então, eu não vou demorar aqui. Eu só vou pedir: se você quer receber uma oração nessa manhã, e se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, sem justificativas, simplesmente entregar-se a Ele. Ninguém está olhando para você agora, todos estão de olhos fechados. Eu quero pedir, se você quer render seu coração a Jesus, receber uma oração agora e fazer uma oração comigo, que você fique em pé no seu lugar. Ninguém está olhando para você. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. Amém, ali. Fique em pé no seu lugar. Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz do Calvário. Ele morreu de braços abertos por você, todo mundo viu. Então, concentre-se nele agora, no amor dele, na graça dele que está estendido sobre você. Olha quantas pessoas, todas as pessoas estão reconhecendo, precisam de Jesus. Se você reconhece, você precisa de Jesus, é hoje, meu irmão. É hoje, não é amanhã, não é outro dia, é hoje. É hoje que Deus está falando com você. É hoje que Deus está falando com você. É hoje. Entregar seu coração a Jesus. Faça essa oração. Se você já está falando aí no seu coração, no seu íntimo: Jesus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu vou pedir que você ore comigo também, dizendo: Senhor Jesus,
nesta manhã, eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração. Eu entrego o meu presente. Eu entrego o meu futuro. Seja o meu Salvador. E seja o meu Senhor. Porque eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Amém. Enquanto vocês estão em pé, o pessoal de olhos fechados, eu quero dizer assim para você, que essa decisão, essa oração simples e sincera como daquele publicano naquele dia, que essa oração simples e sincera que você fez está registrada no céu. A Bíblia diz que o teu nome está sendo escrito no livro da vida. Foi escrito. A Bíblia diz que você vai voltar para sua casa perdoado e justificado. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. É Jesus. E você pode tomar posse do que Deus te deu. Agora entenda o seguinte: para você seguir Jesus, você precisa de uma comunidade. Você precisa estar conectado com outras pessoas que estão também no mesmo caminho, quebrantadas, humildes diante da presença de Deus. Você precisa dessa comunidade. E nós estamos aqui para caminhar com você. Se você está conectado a uma outra comunidade da fé, a uma outra igreja local, né? Você pode escolher ficar lá, não tem problema. Mas nós estamos aqui em oração e devotados para que você viva Jesus por todos os seus dias. E aí nós temos os passos. Nós temos o curso Descubra, que você ouviu o pessoal do Testemunho de Batismo dizendo como foi impactante fazer esse curso. Nós temos os grupos de crescimento para você se conectar com novas pessoas perto da sua casa. E nós queremos ver você aqui na celebração. A gente está aqui para caminhar com você, apoiar você, porque todo bebê que nasce, todo novo nascido, precisa de uma família. E nós estamos aqui para ser a sua família na fé. Eu quero que você creia nisso de todo o meu coração, com todo o nosso coração, tá bom?